Seja muito bem-vindo a mais um podcast. E hoje nós temos aqui uma pessoa muito especial, uma mulher que tem impactado vidas através do seu acolhimento, do seu amor, que tem feito da sua casa um altar para poder levar a presença de Deus para mais vidas. Hoje eu estou aqui com Fernanda Mesquita, na Casa da Fé. Seja muito bem-vinda, Fê. É uma honra estar aqui com você. Tenho certeza que hoje a nossa mesa vai estar posta com muita presença de Deus. Amém. E muita inspiração para as nossas vidas. Primeiro eu quero te agradecer pelo convite, pela confiança, pela oportunidade de estar aqui com você, viu? Que esse podcast possa ser como um tempo de aprendizado, de crescimento, tanto para mim, para você, para quem está assistindo. Amém. Muito obrigada. Eu que agradeço. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre sua trajetória, sobre quem é a Fernanda, sobre a sua história com Cristo, a sua jornada, como tudo começou. Assim, a minha jornada eu descrevo muito a partir da minha maternidade, né? Ela foi o que impactou, né? Foi um divisor de águas na minha vida, né? Me tornar mãe, né? Foi algo que me transformou. Primeiro eu fui mãe muito jovem, né? Fui mãe aos 18 anos, da Gia, a gente tem 23 anos e hoje ela está aqui comigo, né? Em tudo que eu faço, é minha companheira. E depois os meninos vieram, né? Com autismo, dois. Né? Os dois, né? Então o Pietro hoje tem 12, o Heitor tem 10. Mas a partir desse momento aí foi uma parte muito... Foi um divisor de águas, né? Ou eu caía, me permitia cair e chorar e me colocar nesse lugar, eu me levantava, confiava em Deus e caminhava, né? Sim. Mas não foi um processo fácil. Quando eu comecei, né, eu sempre trabalhei assim, comecei a trabalhar muito jovem, né, com 18 anos, aí depois eu comecei a trabalhar como pedagoga por muito tempo, coordenei grandes projetos como o programa Jovem Aprendiz, eu não sei se você conhece. Conheço. Então eu trabalhei por muitos anos, né, cuidando de toda essa parte pedagógica, cuidando de professores, os meninos, então eu vestia a camisa, porque era um trabalho social e eu gosto demais de trabalho social. E eu amava, né? Então cuidava daqueles meninos como se fossem meus filhos, né? Então levantava a bandeira mesmo, estava junto com eles. E aí veio a gestação, né? Então Pietro veio e esse auge dele, assim, de autismo, eu não sabia. Então isso há 12 anos atrás, falar de autismo, minha irmã, ninguém sabia. A gente não conhecia, a gente não sabia nem para onde ia, né? A única referência que eu tinha de autismo era uma jovem que eu tinha visto que passava na novela e que repercutiu na TV, mas era um autismo muito severo, então era a única que eu tinha de referência na época. E depois eu comecei, era um ambiente de trabalho, eu trabalhava muito, né? Então eu cuidava de mais de 2.000 jovens, né? Produzindo conteúdo, material para eles, apostilas, aí eu tinha que cadastrar curso dentro do Ministério do Trabalho, então era um trabalho muito árduo e cuidar deles, né? Então, um menino que em baixa vulnerabilidade social, então a gente sabe que vem todo um contexto junto, né? Então foi ali naquele lugar eu fui me trabalhando, Deus foi trabalhando muito no meu coração, essa sensibilidade. E aí, quando veio o Pietro, eu não dormia à noite, então ele chegou junto com ele vários, né, as questões dele, né, de não dormir, né, problemas de toda ordem, e eu fui passando por aquilo e tendo que trabalhar. E aí foi quando chegou o Heitor também, eu não tinha ido o diagnóstico do Pietro, chegou o Heitor e ele também chegou com autismo, né? Mas ainda não tinha um diagnóstico. E aí quando eu peguei o diagnóstico dele, eu tinha que trabalhar e tinha que fazer terapia. E como que uma mãe faz isso, né? Na correria. Na correria, né? E não era funcionário público, né? Funcionário público ele ainda tem uma flexibilidade, mas eu não tive, né? Porque eu era CLT. Então, foi quando eu comecei mesmo, eu tive que fazer uma grande escolha. Ou eu trabalhava, ou eu ia para dentro da minha casa para cuidar dos meus filhos. E pensando assim, acho que você falaria assim, claro que eu ia cuidar dos meus filhos, né? Mas não é fácil.
né? Você fala assim, você foi uma pessoa que sempre trabalhou a vida Sim. toda. Eu aprendi isso com a minha mãe, né? Porque a nossa geração é uma geração ferida, né? Sim. Que a mulher, ela tem que trabalhar, ela tem que estar no âmbito de trabalho, senão ela não tem valor, né? Então, eu cresci com essa ideia. Então, eu pensava, meu Deus, como que eu vou sair do trabalho? Eu vou perder meu valor, meu Deus, eu vou se tornar uma dona de casa. Como assim, né? E aí foi um processo muito difícil, muito doloroso. E dentro desse intervalo eu já estava doente, eu estava com depressão e eu não sabia. Né? Porque foi muita coisa, né? Muita carga, né? De todos os lados. Dizem, né, que o cérebro de uma mãe de uma criança autista é igual a um cérebro de um soldado que vai para a guerra, né? Isso mesmo. Tamanha a todo tempo você está em alerta, Em né? alerta o tempo todo, né? E você não dorme, você não tem com quem dividir, por exemplo. É diferente uma mãe de um filho típico falar assim, mãe, fica com meu filho aqui que eu vou descansar, eu vou sair com meu marido. A gente não tinha isso, Sim. né? Porque os meninos não ficavam com ninguém. Então, era sempre conosco. Então, tudo, né? Eu ia pra festa de aniversário, na hora do parabéns eu tinha que ir embora. Porque ele não aguentava um barulho, né? Incomoda, tirava ele assim, né? O casamento daquele jeito, né? Porque a gente fica muito cansado, muito Sim. sobrecarregado, né? Um olha pro outro já, o que é? Sim. A gente já se estranha, né? Então foi um processo muito difícil, não é fácil, né? Quando a gente encontra uma mãe atípica, o que você puder fazer para diminuir a dor dela, o que você puder fazer para ajudar, você vai estar fazendo muito, né? E você conseguiu encontrar esse ambiente na igreja? Ou como, assim, um apoio? Então, eu acho que a minha resiliência me fez eu encontrar o apoio apoiando outros. Eu acho que foi muito de mim isso, né, esse processo. Quando eu voltei para casa, né, que aí eu decidi, sim, a gente se organizou financeiramente, porque tem também essa questão, né, de repente eu tinha o meu salário, tinha plano de saúde, e aí você vai, nossa, e agora, né, com o marido, como que a gente faz o marido assumir toda a responsabilidade, né? E a gente se organizou financeiramente, e eu voltei para dentro de casa, e foi num processo que eu estava doente. E eu estava muito mal, né? Eu fiquei muito mal, assim. E às vezes a depressão, ela é algo que a gente não entende o que é. A gente acha que é preguiça, né? Que é falta de oração. Que é falta de oração. Você pensa que é tudo, menos que é depressão. Sim. A gente sempre pensa que o outro pode adoecer, mas a gente não. Né? E também as demandas externas, né, das pessoas. Ah, se você orar mais, se você... Ah, isso é falta daquilo, isso, né? Então, assim, eu ouvi além muito disso, infelizmente, hoje a gente, no meio cristão, eu tenho falado muito disso, porque as pessoas não têm essa dimensão de que é fisiológico, né? Às vezes a gente precisa parar e se cuidar. Então, assim, quando a gente tenta tratar coisas naturais só no âmbito espiritual, muitas vezes a gente fica frustrada, né? Eu não tinha tempo assim para mim, né? Porque aí o que eu fazia? Eu trabalhava e o tempo que eu não estava trabalhando, eu estava trabalhando em casa. Aí tinha uns meninos, eles não dormiam, né? Aí às vezes eu dormia 1 hora, às vezes eu cansei de trabalhar virada. Virada mesmo. Quando eu lembro disso que eu passei, eu falo, meu Deus, como eu dei conta? Eu não sei como, né? E a gente fala assim, meu Deus. Então, às vezes, quando eu chego alguém assim com muita dificuldade, eu falo, ô, minha irmã, vai passar. Porque tudo na vida passa, né? Passa. E o que fica são os aprendizados, é o nosso crescimento, né? E aí, nesse processo que eu adoeci, eu fui atrás, saber o que eu tinha. E na época eu tinha amigas que também estavam passando por depressão. Aí eu falei, gente, eu estou sentindo isso, os pensamentos confusos, né? Eu não conseguia dormir, tinha medo à noite. Então, toda aquela loucura que quem passa depressão sabe, né? A gente tem até vergonha de falar os pensamentos, porque são tão loucos que você fala, gente, vou querer me internar, né? E assim, é muito difícil, né, quem passa por isso. E aí eu fui atrás, eu falei, gente, então eu acho que eu tô com depressão, será que eu tô com isso? Meu Deus do céu. E aí eu fui atrás de gente que podia me ajudar. Eu falei, não, gente, não quero ficar nesse lugar, não. Eu emagreci, assim, num mês, eu acho que eu perdi uns 8, 9 quilos. Assim, emagreci, assim, sumi. Não comia, esquecia de comer, assim, não tinha fome, o estômago sempre doendo, né?
Porque tem dores físicas. Sim. A gente pensa que a depressão é só algo mental, mas não é no físico, é no corpo, né? As descargas, né? Que você dispara ali, né? O emocional atinge aí o estômago, tudo. Irritação, né? Porque às vezes Isso. as pessoas acham que uma pessoa deprimida é só aquela que não sai da cama. Não é, não tem né? nada a ver. A E pessoa daí, sai, às vezes, vive, só né? vai buscar ajuda quando tá nesse último estágio, né? E assim, realmente assim, você se vê ali sem energia, sem uma esperança de um futuro melhor, né? Parece que não adianta fazer nada, nada vai mudar e o mundo perde a cor, né? Então, assim, se você que está assistindo aí estiver sentindo alguma coisa desse tipo, também procure ajuda especializada, né? Porque muitas vezes as pessoas esperam chegar no fundo do poço e quanto mais a gente espera para buscar uma ajuda, é mais difícil ali tratar essa situação, né? E foi assim um processo muito doloroso, né, a volta, porque assim a depressão é algo que a gente também pode combater, né? A gente pode sim, assim, você se cuidar para não chegar lá, né? Embora uma mãe atípica é um pouco complicado, né? Mas é claro que a gente também soma, sabe? A gente soma às vezes com pessimismo, né? A gente soma às vezes com a falta de cuidar, de fazer uma atividade física, né? Ter momentos de alegria, mesmo dentro da simplicidade, né? Todas são coisas que colaboram para que a gente fique, né? Busque uma higiene mental, né? Sim. Eu costumo falar que a febre é positiva, né? Porque se você não tiver febre, às vezes você morre sem saber o que tinha, né? Doente. Então, às vezes, quando a gente tem uma febre ou um diagnóstico, na verdade, ele é um alerta de um estilo de vida que precisa ser mudado, né? Alguma coisa a gente precisa mudar para refazer esse estilo de vida. Aí foi nesse lugar, né? Quando eu conversei com a minha psicóloga, e é uma das coisas que eu falo muito para as pessoas, né? Ela falou assim, eu ficava, quando que eu vou melhorar disso? Quando? Que eu ficava assim, né, naquela pressa, né? E ela falava assim para mim, olha, Fernanda, pra gente adoecer, é um tempo que a gente vai adoecendo, são escolhas diárias, sabe? Sim. E vai passando ao longo do tempo e a gente vai adoecendo. O caminho de volta também exige da gente um esforço, uma espera e é um processo, né? E aí ela falava assim, a gente vai passar juntas esse processo. E assim, eu contava os dias pro dia da terapia, porque era como se fosse uma higiene mesmo, né? Ai, meu Deus, né? Contava os dias porque ficava faltando, né? E aí, nesse processo, ela falava para mim sobre isso, né? Sobre que a depressão, ela é um termômetro da alma, né? Ela fala assim, olha, você está indo para um lugar errado. Você está indo para um lugar errado. E você está fora do teu propósito, está fora do teu caminho, né? E eu adoeci nesse processo, quando eu estava nessa luta de voltar para casa, não voltar, né? Vivia aquela vida muito, né? Me atropelando tudo, achando que eu era a Mulher Maravilha. Tem gente que gosta de falar assim, Mulher Maravilha, né? Um dia a gente foi fazer uma atividade com as mulheres lá no Parque da Cidade, lá em Brasília, né? Aí foi no Dia da Mulher. E tinha várias mulheres vestidas de Mulher Maravilha. Eu falei, Deus me livre, que eu quero fugir de um lugar desse. Eu lá quero ser Mulher Maravilha, não quero mais esse lugar. A gente não dá conta. Verdade. Vai chegar uma hora que a conta chega. Sim. Né? A gente tem que ser vulnerável, a gente sabe o nosso limite, né? Sim. Hoje eu estava ouvindo um pedacinho da sua live no final e você disse que a mesa foi um lugar onde trouxe cura para a depressão nesse momento. Como foi isso? Então, aí quando eu estava em casa, eu comecei a olhar para minha casa, né? Coisas que eu não olhava, porque como trabalhava muito, então não tinha tempo para olhar né? Olhar a louça, olhar... Meu marido é que olhava, você acredita? Meu marido, eu não, eu ia para outros departamentos, ele ia para as coisas de casa. Era ele que gostava, né? E aí eu comecei a olhar, eu tive que olhar para minha casa. Quando eu voltei para casa, sabe na época da pandemia, que todo mundo surtou? Porque teve que voltar para casa, então meu surto foi antes, quando você teve que voltar. Tive que sair do trabalho, né? E aí você olha, meu Deus, está tudo fora do lugar, né? Nada tá conversando com nada, ninguém tá bem com ninguém. Assim, eu não tinha convívio com a minha filha, porque eu sempre trabalhava, né? Então, aí, assim, a gente não tinha relacionamento. Os meninos, eu não tinha um relacionamento. Então, era aquela vida atropelada. Meu marido, a gente ia tomar café da manhã na padaria.
todos Na os correria, dias, né? de segunda a segunda. A gente tomava café da manhã na padaria. Né? E quando eu lembro disso, eu falei, meu Deus, hoje eu prefiro um cafezinho na minha casa, da minha mesa. E aí foi quando eu não conhecia ninguém que fazia mesa posta. Eu não sei, eu comecei a querer olhar e falei, gente, eu vou começar a comer aqui na mesa. E comecei a arrumar a mesa com o que eu tinha. O com que eu tinha era muito pouco. Eu não tinha quase nada de louça. Assim, olha, pra você ter uma ideia, eu não dava um pingo de valor em louça, que quando eu casei, eu ganhei muita louça. Ganhei xícaras, ganhei talheres, jogos de talheres. Eu dividi com todo mundo. Eu dei pra minha mãe, não, gente, eu não preciso disso tudo, não. Pra que isso tudo? Aí saí dividindo com todo mundo, eu não tinha quase nada lá em casa. E aí eu comecei a montar a mesa com o que eu tinha, né? Então hoje quando eu vejo mulheres no meu Instagram, falam, ai, mas é porque eu não tenho nada. Eu já passei por aí e eu comecei com o que eu tinha. Sim. E o que eu tinha era muito pouco. Eu não tinha uma roupa de mesa bonita, era aqueles de supermercado, sabe? Aqueles Sim. de plásticozinho, era o que eu tinha. Eu usava ele. Talheres, eu não tinha de sobremesa, porque eu já tinha dado todos os meus talheres que eu tinha ganhado, jogos completos, eu dei. Eu não tinha quase nada. Xícara era de uma cor, de outra, porque quebrava, e a gente vai usando aquelas que quebram mesmo, né? Então, eu comecei a fazer isso, montar a mesa, sem saber regra de etiqueta, sem nada. Mas eu fui percebendo que aquilo mexia comigo. Era de uma forma tão profunda, eu levantar mais cedo, preparar um café para o meu marido antes dele ir para o trabalho, e sentar com ele à mesa, recebê-lo depois do trabalho, fazer um bolinho. Ixi, foi uma época que a gente engordou muito, porque todo dia eu fazia um bolo. Aí eu engordei muito nessa época, inclusive, porque eu fazia bolo, fazia isso, fazia aquilo. E recebia, eu via que fazia bem, e aquilo ali eu ia trazendo para os meninos. Mesmo ele com as dificuldades deles, usava tudo, não tinha nada de plástico, não. Eles usavam a louça que a gente usava, eles usavam. E aí eu fui tomando gosto, fui percebendo. Eu falei, mas se eu colocar uma florzinha aqui? Sim. E se eu comprar uma coisa aqui? Aí o meu marido, como sempre gostou de coisa de casa, ele super me motivou, né? Ele falou, não, então vamos. Aí ele ia lá, vamos comprar. E a gente começou a comprar as coisinhas de casa, né? E eu comecei a montar. E nesse processo foi que eu fui percebendo que fazia muito bem para mim, fazia muito bem para ele. O que é essa mesa, esse lugar de sentar junto em família, mudou na sua família? O convívio, né? As celebrações, a gente celebra juntos, a gente ora à mesa juntos, né? A gente se tornou mais unidos. E o valor mesmo de estar em casa, sabe? Às vezes as pessoas, né? Ai, meu Deus, né? Tem que estar fora. Não, a gente gosta de estar em casa. Tanto é que o meu marido fez aniversário esse mês, né? E aí eu falei, amor, vamos sair para jantar? Não sei o que, eu pago. Aí ele, não, eu quero estar na minha mesa, na minha casa. Uau. E você começou falando que quando você voltou para casa, você estava um pouco desconectada. Totalmente. E você acredita, então, que a mesa, junto, lógico, com outras coisas, trouxe essa reconexão? Reconexão com todos, né? Com a minha filha, porque aí eu pude preparar uma mesinha para ela de café da manhã, né? Preparar um almoço em família, a gente preparar uma mesa, fazer uma mesa de cachorro quente. Não tô falando de uma mesa refinada, eu tô falando de um cachorro quente. Você arrumar a mesa bonitinha, colocar um nome, um de hambúrguer, aí a gente começou a fazer hambúrguer junto. Hoje é dia do hambúrguer. Aí de repente a gente já chama os parentes, aí vem todo mundo pra mesa, todo mundo já espera esse momento à mesa. E é tão poderoso isso, o poder da mesa, dessa conexão, você vai influenciando o seu meio. De repente, minha irmã, que não tinha um hábito, que era casada há mais de 20 anos, começa a ir para a mesa. Minha outra irmã, né, que eram pessoas desconectadas, parentes, aí as pessoas em volta, os vizinhos, amigas, aí você de repente você está influenciando todo mundo sem falar nada. Que poderoso, né? Sem falar nada. Existem hoje pesquisas de universidades americanas que mostram o valor da mesa, que falam que fizeram, inclusive, relação entre marginalidade, pessoas presas, usuários de drogas na adolescência com a questão da mesa. Quanto mais vezes essas pessoas, as crianças, têm o tempo de mesa com os pais,
a frequência vai ali fazer com que eles usem menos droga ou não usem. Então, como é interessante hoje, tem até a ciência mostrando isso, né? E eu acho muito interessante e sobrenatural que, apesar deles fazerem essa relação entre a diminuição da marginalidade, da depressão e do uso de drogas com a mesa, eles não sabem dizer o porquê. E daí eu falo do aspecto sobrenatural da mesa, né? Lá em Êxodo, quando a gente vê Deus dando a ordem a Moisés para fazer a primeira mesa, ele fala, coloque o pão da presença. Então, assim, tem um aspecto sobrenatural. Quando Jesus está à mesa, tudo se transforma, né? Lá em casa a gente tem um hábito de fazer o culto no lar, né? Então a gente tira um dia da semana em que a gente ora juntos à mesa, né? Então aquele momento a gente faz uma comidinha gostosa nesse dia, né? E a gente tem esse hábito de orar juntos à mesa. E é muito poderoso. É uma conexão, assim, sobrenatural. E não é só nos dias felizes, não. Sabe, naquele dia difícil, sabe, aquele dia ruim, aquele tempo complicado da vida da gente. E a mesa nos sustentou por muito tempo. A gente convidava Cristo, né, para que Ele estivesse conosco nessa mesa. E lá em casa a gente tem isso, né? A mesa, ela é realmente um lugar de comunhão, né? De comunhão. A gente sempre teve isso. E desde quando eu descobri a mesa para mim foi um lugar de propósito. Ele era mais, eu até comecei a participar, eu fui descobrindo que existiam grupos de mulheres, né, que eles chamam de meseiras, né, são mulheres que põem a mesa, né. Mas eu via muito que elas estavam muito mais preocupadas com a louça, e isso pouco importa. Claro que a gente gosta de beleza, né? A gente gosta de uma boa louça, uma coisa bonita, mas isso aí não é o mais importante. Se Jesus não estiver na mesa, pode ter a melhor louça. Pode ter a melhor louça. Eu passei por um processo assim, né? Porque, por exemplo, aí eu fui me dedicando, eu fui vendo que a mesa, e eu fui conhecendo outras mulheres que passavam por câncer, eram curadas através de começar a pôr a mesa. Eu falei, meu Deus, o que é isso, né? E aí eu comecei a estudar. Aí eu fui mergulhando, aí eu falei, agora eu tenho que ir mais longe. Aí eu me tornei consultora de mesa posta, de etiqueta, e fui me aprofundando, me tornei professora dessa área, né? Mas o que eu percebi? Às vezes a gente vai dando muita importância para a louça e foge do que é o mais importante, isso pouco importa. Né? E aí teve um momento da minha vida, como eu comecei a trabalhar com mesa posta em casa, tal, dava aula, consultoria, uma vez minha louça caiu, eu perdi quase todas as minhas louças. Você já estava fazendo essa... Já estava, né? E perdi quase tudo. Nossa. Mas é quase tudo, muita louça, assim, por exemplo. Eu aumentei, a minha mesa era de 6 lugares, ela foi para 12 lugares, né? Então eu tinha muita louça, muita. E eu perdi quase tudo. Nossa. Quase tudo, assim. Caiu o armário, ele cedeu, foi assim, foi um dia muito difícil para mim. Mas ali eu aprendi, eu vi que o Senhor estava me ensinando algo, né? E aí aí no final de semana seguinte, a gente juntou o pessoal lá de casa, foi todo mundo, minha sobrinha, meus irmãos, né? Foram lá para casa e a louça era aquela louça, nada combinando com nada, né? Porque era o que tinha sobrado, né? E aí todo mundo feliz, a gente rindo, aí minha sobrinha falou bem assim, tá vendo, tia, que não é a louça? Uau! Gente, quando ela falou aquilo, eu desabei. Porque eu entendi que o Senhor estava querendo me ensinar algo, né? Não é a louça. Então, hoje eu trago isso muito forte no meu coração. Sim. Não é a louça, né? A louça é só um objeto, mas o que é mais importante é a comunhão à mesa, né? E eu acho que o Senhor queria me ensinar. E aí, depois daquele dia, uma amiga que era influência, eu não era grande, eu tinha 1000 pessoas no Instagram, não era nem conhecida, não. E aí, de repente, ela postou lá, e uma colega minha perdeu as louças. Menina, de repente, esse vídeo estourou. Chegou louça na minha casa, do Brasil inteiro. Uau. Ao mesmo tempo que eu perdi da noite para o dia, eu ganhei em dobro, em triplo. E Deus é tão lindo, porque daí também, eu acredito que você, além de receber, você alcançou outras vidas. Alcancei.
começaram a te conhecer, que você teve a oportunidade de estar tocando elas, né? Hoje eu vejo assim que o teu Instagram é um ministério, né? Às vezes a gente acha que ministério é só dentro da igreja, mas não é. Né? A gente fala dos 7 montes, a gente tem, como igreja de Deus, nós precisamos alcançar todas as esferas da sociedade. E hoje você está ali no Instagram. Como foi quando você entendeu isso, que o seu Instagram também era o seu ministério? Como que teve essa virada de chave? Menina, isso aí foi um empurrão de Deus, porque por mim eu ficava ali no anonimato. Foi muito engraçado, porque eu trabalhava como consultora de mesa posta, eu dava aula de mesa posta na minha casa, né? Eu comecei a trazer mulheres e ensinava para elas lá em casa como montar a mesa. Só que era tão engraçado que era uma aula de mesa posta etiqueta, as mulheres morriam de chorar na minha casa. Eu falava, gente, é uma aula de mesa posta, por que essas mulheres estão morrendo de chorar na minha mesa, né? E elas choravam, debruçavam. Eu falei, gente, que poderoso isso, né? Era sempre assim, né? E a gente acolhia com muito carinho essas mulheres. Quando eu comecei a fazer o chá de mulheres na minha casa, né? Que é algo que hoje é um trabalho que eu levo com muita responsabilidade, eu já tinha passado por esse processo de depressão, tinha vivido tudo isso, aí eu estava muito dentro da minha casa. Aí eu entendi, eu precisava cuidar dos meus filhos, do meu marido e da minha filha. Mas aí eu fui me fechando. Eu pensei que a minha vida era só isso, cuidar da minha casa, dos meus filhos, do meu marido. E me fechei totalmente. Uma vez a pastora foi lá em casa, ela falou, Fê, mas você pode ir a mais, né? Da sua casa, mas eu tinha aquilo com muito, não, eu preciso cuidar deles. É como se fosse ali uma bandeira. Só que nós não fomos feitos para viver só a nossa vida, né? Existe algo a mais. Nós estamos numa sociedade para a gente crescer como um todo. E quando a gente se diz cristão, mais ainda, né? Sim. A gente tem uma tarefa a ser realizado um com o outro, né? E por eu ter me fechado, eu me perdi um pouquinho também do propósito da minha vida. E foi quando eu comecei a entristecer de novo. E eu não sabia o que era, né? Aquela tristeza foi voltando. Porque a depressão é assim, você tem que ficar se policiando. Cuidando, porque depois que você teve... E aí, nesse processo, eu comecei a adoecer de novo. E eu não sabia o que era, né? E aí teve problemas familiares, financeiros, aí, menina, foi assim, uma confusão, foi nesse ambiente aí. E aí uma colega falou, Fê, vamos fazer, ela era pastora, ela falou, você gosta tanto de fazer mesa, você recebe, vamos fazer um chá na sua casa? Aí eu falei, vamos, aí a gente fez o chá lá em casa. Mas foi assim, muito assim, na coragem. Peguei, a gente montou a mesa, começou a falar, vamos falar de Deus, pronto, foi isso, nada planejado. As mulheres debruçaram na mesa, choraram, eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí a pastora falou assim, olha, esse é seu ministério. Esse é seu ministério, a partir de hoje é seu ministério. E eu fiquei assim, né? Aí eu fiquei por muito tempo fazendo o chá sozinha, né? Ela saiu. Assim, eu não era pastora, eu não tinha, né, nenhum cargo na igreja de liderança. Eu falei, meu Deus, como que eu vou assumir essa tarefa? Eu não sou competente para isso, né? Eu não tenho um ministério para fazer isso na minha casa. Mas eu entendi que o Senhor, nós como cristãos, se a gente tem isso no nosso coração, todo lugar é lugar de trabalhar. Sim. Né? O que vem, a autorização é dele, a autorização de fazer o bem todos nós temos, já está na palavra. Já está na palavra, o servir já está na palavra. A gente não precisa ficar pedindo para Deus, eu posso ajudar fulano, eu posso servir aqui, eu posso fazer isso aqui. Não, já está na palavra, o servir já está. Né? E aí eu comecei a fazer o chá de mulheres, foi fazendo, foi escondidinho, foi mais de um ano escondidinho, sem foto, sem vídeo, sem nada. E aí um dia a gente fez uma mesa e a gente falou, não, vamos postar essa mesa, esse chá? De repente ele estourou. Uau. Foi assim, uma coisa assim, muito impressionante, aí de repente ele começou a crescer muito e eu fiquei com medo. Eu falei, gente, eu não vou. A única coisa que eu fazia para Deus ficou exposto.
como assim? Agora, eu tinha muito aquilo, né? O que a sua mão direita faz, a esquerda não pode ver. Então, eu fiquei muito machucada, com muito medo, né, daquilo. Eu falei, gente, será que eu estou expondo isso daqui? Será que não era para ficar guardado, né? E eu passei por um bom processo nisso, até eu entender que sim, o que acontece entre o mal e o bem? O mal, ele é corajoso, ele enfrenta, ele fala, ele conta para todo mundo, né? Ele se espalha, o mal, ele não tem temor nenhum. Sim. O bem não, o bem é tímido, né? Por que a gente não pode divulgar o que é bom? Com certeza, né? Eu acredito muito que essa passagem, inclusive, que você citou, é mais sobre o nosso coração, né? Porque até o jejum mesmo, às vezes, né? Não fala, às vezes assim, você está fazendo para mostrar, ou você está falando, às vezes, para ser uma influência. Hoje você é uma mulher que tem influenciado lares, né? Casas, mulheres que não sabiam fazer uma mesa ou não davam importância para isso. Hoje dão importância. Hoje estão resgatando as suas famílias através da mesa. Então, essa mensagem só conseguiu alcançar essas vidas porque você foi corajosa, né? Então, às vezes, aquele nosso medo, ou às vezes a gente acha que é uma espiritualidade que na verdade é uma insegurança, um receio de se posicionar, de estar vulnerável. Só que quando nós deixamos o medo vencer, nós às vezes negamos a resposta de oração de uma pessoa, né? E até eu entender isso, Milena, nossa, eu fiquei por bons tempos assim, meio isolada, eu não queria responder ninguém. E aí, aonde foi depois, Deus foi tratando, a Giovana, minha filha, foi, mãe, pelo amor de Deus, né? E aí a gente começou a fazer esse processo de trabalho, né? E aí a gente foi alcançando pessoas que a gente não imaginava, em lugares inimagináveis e testemunhos lindos. Histórias de mulheres que sonhavam, né, fazer algo para Deus, que olhavam para a mesa delas e tinham vontade de acolher outras mulheres. Porque a gente fala assim, nossa, mas como as mulheres elas são competitivas, como as mulheres elas, né, derrubam uma a outra, mas tem muita mulher do bem que quer levantar. E é tão lindo, sabe? E a gente está criando uma comunidade nesse sentido, de mulheres que querem levantar outras mulheres. E é tão importante isso, porque o seu trabalho que você tem levado, porque eu vejo assim, muitas mulheres, talvez lá atrás, ficaram naquelas de que pregar o evangelho era só através do microfone. Só que muitas se cobram porque não consegue pegar no microfone, né? Só que não, ali na sua casa, na sua mesa, você pode estar levando o reino de Deus para outras pessoas, acolhendo. Eu falo isso porque eu vejo até minha mãe. A minha mãe é uma pessoa que ama cuidar, que é aquela que se preocupa com todo mundo, o tipo de pessoa que o abraço já cura, mas ela não gosta de um microfone, não gosta de falar em público, mas não precisa disso para a gente poder servir a Deus, né? E você deixou aqui mensagens preciosas. Não é sobre a louça, não é sobre o cargo que a gente tem, é sobre o nosso coração e sobre estar conectada com Deus, né? E é lindo, né? E aí eu fui fazendo o chá, fui realizando essa tarefa e hoje nós temos muitas e muitas mulheres que também, né, estão aprendendo, estão colocando. E é lindo, assim, mulheres que têm uma mesa de 4 lugares, né? Mulheres que têm a sua igreja, que às vezes está em construção, estão fazendo na sua igreja. E a gente é tão pequeno, né? Mas Deus, ele é tão maravilhoso e faz, assim, às vezes, do pequeno para alcançar outras pessoas, né? Porque se fosse alguém muito grande, não, seria impossível de chegar, né? Então, uma mulher comum, né? Porque eu sou uma mulher comum, dona de casa, né? Mãe. Então, o meu desejo era simplesmente servir, né? De ter um coração ali para cuidar de outras pessoas. E hoje, assim, no mundo digital, né? Crescendo, como manter o coração no lugar certo, né? O como discernir o que é tendência digital do que é o direcionamento do Espírito Santo. Como que você aconselharia uma mulher hoje que está começando nas redes sociais para como guardar e manter a essência, o propósito? É o temor a Deus, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar para Ele, é estar com Ele. Você tem que buscá-lo.
Porque se você se permitir, né, ficar ali igual com Marta, fazendo, você se perde. Você se perde. Então, se manter conectada com Deus é extremamente importante, né? Estar buscando na palavra, porque se você for pelas tendências de mundo, você vai à ruína, né? Sim. Então, você não... Eu sempre vou falando, gente, eu tenho que fazer o que é certo e pronto, né? Então, eu tenho sempre buscando isso e querendo, Senhor, eu quero te agradar, né? E às vezes a gente, por exemplo... eu trago temas no chá que às vezes são temas que, se você for falar assim para o mundo, para as mulheres do mundo, elas vão falar, meu Deus, isso aí eu não quero, mas eu levo, né? Por exemplo, falar de perdão. Sim. Né? É um tema difícil de Sim. ser falado e as pessoas não querem enfrentar. As pessoas hoje, elas querem um Deus que pode servi-las no que elas querem falar, no que elas querem viver. E eu tenho muito temor. Tudo que eu faço, que eu produzo, é sempre pensando na palavra. A palavra, ela é assim, uma coisa, é a base. É a base, sem ela não dá. Então a gente tem que estar mergulhado em Deus, ter tempo com Ele, buscá-lo, né? Ter um ambiente de igreja, uma coisa que eu ensino também para as minhas alunas, né? Você tem que estar dentro da comunhão, você tem que ter ali, estar naquele ambiente que é um ambiente que também te trata, te cura, trabalha a sua humildade, né? O orgulho da gente, né? Então, é isso. E tá buscando nele, é nele, né? A fonte é ele. Se a gente fala dele, a gente precisa estar na fonte. Que delícia, quanto aprendizado, né, com ela, quantas coisas que ela pôde aqui derramar nas nossas vidas, estou aprendendo aqui junto com ela. E agora, assim, a gente já está finalizando, o que você deixaria de mensagem para as mulheres, se você pudesse semear algo no coração delas, o que você queria deixar para as mulheres hoje? Que fazer o bem faz bem, né? Sair do nosso eu nos fortalece. Olhar para a dor do outro, Deus vai tratando as nossas dores, né? Quando a gente foca muito em nós, a gente perde o sentido da vida, né? E o sentido da vida é o servir. Jesus veio nos ensinar a servir, né? Tanto é que ele desde o início serviu, né? E se é a base para a nossa vida, é o Cristo, então o serviço faz parte dele, né? Quer curar, quer ser feliz, vai servir. Esse é o lugar. Uau, que lindo ela falando isso, e é um testemunho vivo, né? Ela compartilhou aqui que dentro do pior momento da vida dela, tanto em questão ao trabalho, quanto também a depressão, ela, em vez de ficar ali sozinha, chorando, né? Sofrendo, remoendo as próprias feridas, ela pôs uma mesa para servir outras mulheres, para poder ser cura na vida dessas mulheres, e daí veio a cura dela. Então, que você também possa entender que a mesa é um lugar de cura, estar perto de Jesus é um lugar onde a gente tem a nossa identidade restaurada e tem cura para a nossa alma, né? E não precisa, como ela falou, de muitas coisas. Se você não tem louça bonita, não tem problema. O principal é ter Jesus à mesa. E Fê, para quem estiver aqui nos assistindo, aonde acompanha mais de você, deixa o seu Instagram, deixa como faz para acessar as suas coisas, para que as pessoas possam continuar te acompanhando e recebendo mais de Deus através da sua vida. Então, nós temos um perfil no Instagram, nós estamos por lá, né? Basicamente é por lá, na Casa da Fê, NA, na Casa da Fê. Você tá lá, a gente tem devocionais todos os dias, né? Um propósito nosso. É levar a palavra todos os dias, tem ensinando, se você quer aprender por mesa, se você quer ser uma anfitriã, receber mulheres na sua casa, na sua igreja, é só seguir o nosso Instagram. Muito obrigada por esse papo tão gostoso, pelo derramar de Deus na sua vida. É nítida a unção que você carrega, que eu honro e admiro, viu? Que Deus abençoe, que você cresça cada vez mais levando a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Muito obrigada para vocês que nos acompanharam até aqui e até a próxima. Até a próxima. Obrigada.